inclusive, eu acrescentaria que o time estava muito nervoso, né? O Ganso, a gente via que ele estava muito nervoso. O André, uma hora ou outra ali também. Então, eu acho que, lógico, muito também por estar nessa pressão de estar 5 jogos, né, sem fazer um gol. Eu acho que o time veio muito afobado no começo, por isso até a gente também tomou esse sufoco. Mas logo depois a gente conseguiu tomar o controle do jogo. Porém, essa questão que você falou para mim, às vezes é até um erro do Diniz. A gente sempre está jogando muito igual, ele não consegue ter um esquema tático diferente. Essa é até a questão que vocês falaram de que, lógico, a imprensa e todo mundo com o Fluminense jogando bem vai estar de olho no time. Isso é óbvio porque ele está em evidência. Mas quando você joga sempre da mesma forma, sem mudar, é óbvio que todos os adversários já vão sacar o seu jeito de jogar. Isso. Então, para mim, é até uma questão que o Diniz poderia mudar em alguns pontos ali, porque a gente sempre começa do mesmo jeito. Não que ele precise mudar tanto, né? Lógico, mas ter ali uma hora ou outra uma surpresa, porque cada adversário você tem que jogar de jeito diferente, né? Eu não jogo com o Flamengo igual eu vou jogar contra o Bragantino, ou contra eu vou jogar contra o América Mineiro. Então são coisas, são pontos que devem ser estudados, né? E acho que uma coisa para mim que tá fazendo um pouco de falta ali também, até do Keno, né, que não tá aí, é ter algum ponta de velocidade. A gente tá vendo só o Ares carregando o time nessa questão de velocidade nas costas, né? E a gente não consegue, quando ele pega a bola ou quando o meia ali consegue criar alguma jogada, ter, por exemplo, alguém ali, ou o John Kennedy, né, que estaria no banco, ou o Lelê, tentando ali do lado para fazer essas jogadas que a gente precisaria. Então, acho que eu tentaria em alguns jogos, tipo como no domingo, do Bragantino, começar com o John Kennedy ou com o Lelê, aí começa a opção, mas são coisas que o Diniz ele não faz, que é até a questão dos meninos da base. Para mim, era jogo que ele poderia testar no segundo tempo, dependendo ali, óbvio que a gente passou um sufoco, né? Talvez por isso ele não tenha colocado. Mas seriam esses jogos que a gente considera mais fáceis, né? Vamos dizer assim, e testando os meninos que estão ali no banco, né? Não estão tendo rodagem, porque a gente não tem mais sub-23, estão esperando uma oportunidade, logicamente. Então, eu acho que deveria ir testando, já que colocou os meninos para jogar lá na altitude, porque não tinha opção, não tem por que não colocar eles aos 35 do segundo tempo, para ir É. entrando devagarzinho. E o Guga, para mim, é complicado, eu sei, eu não sou muito de criticar tanto, porque ele não é lateral esquerdo, ele está ali É. improvisado. E isso é uma coisa que no Diniz está me pegando muito, porque, igual essa questão dos meninos, ele colocou o esquerdinha para jogar lá na altitude. Por que, que E não aí, tenta colocar ele aqui, isso. que é a posição de origem dele, que é a lateral esquerda? Não, ele prefere improvisar, queimar o jogador com a torcida, Não. porque não tem como a gente ter paciência, Tira o infelizmente. Guga e bota o Pirani. Não, então, não tem lógica, gente, não tem lógica. Nenhuma. Então, assim, ele prefere improvisando o máximo que ele pode do que usar um jogador que está ali no banco que é da posição de origem. Eu não sei se ele quer, né, fazer um novo Caio Henrique aí, que já passou pelo É. Fluminense, mas a gente está vendo que não é essa questão, que inclusive foi uma questão que a gente sofreu muito também com o Caio Paulista, que está jogando muito bem lá no São Paulo. Porque joga na posição dele. Não, lá ele está de lateral. Tá de lateral lá também. Lá ele está de lateral, está jogando de lateral. Então é Mas loucura e mesmo. é uma história que dá pano para manga no Fluminense, né? Então, assim, acho que são esses 2 pontos para mim que pegam mais nesse momento para o Fluminense. Então, mas isso que você falou da ponta é exatamente isso, cara. Ontem tinha lá o moleque de Xerém, O Isaac. Isaac. Cara, eu já começaria com ele ontem no primeiro tempo. E aí não dando certo, beleza? Aí coloca os caras que já estão mais acostumados a jogar. Uhum. Porque é exatamente isso que você falou. A gente só tá com o Arias jogando na ponta, o time fica cambaleando de lado, e se marcar o Arias, que coisa que todo mundo tava fazendo, tem sempre Sim. 3 caras para marcar um, que é o Arias. Quando o Arias puxa, tem sempre 3 com ele. Pô, e o cara não joga. E aí você, consequentemente, ele não jogando, a bola não chega no Cano, que também não tá fazendo nada, porque a bola não chega lá na frente. Né? A gente fica só com esses pontas, quer dizer, só com áreas, sem pontas, jogando com lateral improvisado. Ainda tem ali o Lima, que a gente não sabe muito bem o que é o futebol do Lima. Uma hora ele tá na esquerda, outra hora ele tá na direita, uma hora ele tá no meio, uma hora ele tá no ataque, uma hora ele tá na zaga. Né? Ele Sim. consegue rodar o campo todo e ele não consegue ser efetivo em nenhuma posição. É uma coisa inacreditável. Justamente, mas aí entra um ponto também que a gente estava falando. Colocar os meninos no sufoco, né, na altitude ou no fla-flu, esperando que eles sejam ou que façam acontecer um milagre, vamos dizer assim, colocando um peso, né, muito grande neles, que nem os titulares estavam conseguindo.
Não que eu ache errado, na altitude, por exemplo, eu achei certo, para poupar os Sim, titulares, logicamente, isso foi correto. Porque eles que são meninos já não aguentaram muito, você imagina o Ganso, o Cano ali, não ia sim, ter como. Né? O sim. desgaste já está muito, mas aí esses pontos, tipo, colocar os meninos no Fla-Flu para pegar um milagre, por exemplo, eu acho errado quando ele poderia. Se ele faz isso no jogo que está sufocante, por que não faz isso no jogo que está mais calmo, né? Nesses Exatamente. jogos mais fáceis, como eu falei. Então, acho que dava para ir testando ali o esquerdinho, uma hora ou outra. Faltando 10 minutos para acabar. Vamos, ó, vai lá, vamos pegando o ritmo, vamos tentando, que não sei o quê. Eu sei que, lógico, quem tá lá no treino, no dia a dia, é ele, isso é óbvio, É, incontestável, mas são coisas que a torcida não consegue entender. Né? A gente tem é. que aguentar a notícia de um Pirani numa lateral Ó, esquerda, que ele já não é bom na não posição onde de. ele joga. Então, você imagina ele de lateral. Sim, então, às vezes, o Diniz, além de ele inventar umas coisas que na nossa cabeça, obviamente, não tem sentido, ele ainda teima com aquilo, né? Com uma coisa que ele poderia talvez ser mais prático do que ficar insistindo naquele negócio que a gente está vendo que não está dando certo. Cara, eu tava ouvindo vocês falar aqui, eu acho que o Diniz, a solução para ele, que ele vê dessa questão dessa marcação-pressão que ele vem sofrendo, é essa bola esticada com o Felipe Melo. Só que o problema é que ele só tem o John Arias, então ficou uma jogada muito óbvia. É. Quando ele tem o Keno, ainda, tipo Só, assim, tem só, uma uma, outra opção. só um adentro. Ontem, eu vendo o estádio, eu via nitidamente que essa jogada foi feita diversas vezes. Acho que se de 10 vezes que o Felipe Melo lançou a bola, 8 ele errou. Por quê? Não é culpa dele, que ele não está fazendo errado. É a marcação do time que já sabe que isso vai acontecer. E quando você não tem o Keno, fica muito nítido que essa bola vem pro John Arias. Porque acontece? O Lima, ele não joga aberto. Ele sempre centraliza. Pode ver, a maior parte das jogadas ele sai do meio para a ponta. Ele não está Isso. aberto. Quando você tem o Keno ele dá uma amplitude maior, que ele abre na ponta, né? Então o time do Fluminense está muito previsível na marcação, eu acredito muito por causa disso também. A gente falta opções de ataque. E o que eu acho? Até falando para vocês, por que o Lelê não é testado? O Isaac não é testado? Os moleques entram lá na fogueira, lá na Bolívia, no jogo contra o Flamengo. Mas no jogo contra o Bragantino, que é para você, em tese, botar esses moleques, porque a pressão é menor. Se você perder o jogo, tanto faz, você não faz isso. E eu até vi o Fernando Diniz um pouco irritado na entrevista com o Vitor Lessa, falando que ele sabe a hora certa de lançar os meninos, mas eu não acho que a hora certa de lançar os meninos é na altitude, é no Fla-Flu, porque quando você, igual o jogo de ontem, um jogo mais tranquilo, ele vai sempre pelas mesmas opções. Thiago Santos, os caras que, sabe que não vai agregar nada. Então, acho que esse é o grande erro do Fernando Diniz. É insistir sempre nas mesmas opções. Mas em relação ao jogo de ontem, que ficou nítido para mim, que vem já alguns jogos, o Fluminense agora é um time previsível. Quando você não tem o Marcelo que dá uma qualidade, quando você não tem o Alexander que dá uma qualidade, o que acontece? O Martinelli também, ele não é um jogador confiável para sair com essa bola dentro da área. A gente pode ver, ele joga com uma insegurança muito grande, coisa que com o Alexander não acontece, coisa que com o André não acontece. Então, acho que voltando nossas peças titulares, a tendência é, mesmo o esquema sendo manjado, o Fluminense conseguir quebrar essa primeira linha e ter campo para progredir. Só que, enquanto a gente tem esse elenco, tipo assim, com o Martinelli, com o Guga jogando na esquerda, porque nosso time também é um time que só ataca pelo lado direito, porque o Guga ele não passa hora nenhuma do meio de campo, é muito raro as bolas que ele passa no meio de campo, e quando ele passa, ele vai recuar a bola de novo para os zagueiros. Então, a gente acaba que é um time previsível que sempre vai atacar pelo lado direito, sempre vai tentar essa bola no John Arias, tanto que eu sei que o John Arias está tentando muito, mas tem hora que chega a irritar, ele vai para cima de 3, sabe que não vai ter como ele fazer nada. E uma das características principais do Fluminense, do Diniz, é o jogo de aproximação. O Fluminense não tem feito isso, que é quando vem o John Arias, aí aproxima o Cano, aí vem o Ganso, para poder dar essa superioridade numérica para conseguir vencer. A gente não consegue fazer mais isso. Por quê? O Lima não é um jogador que vai conseguir dessa proximidade. O Ganso está jogando muito distante do John Arias, porque o John Arias está tendo que abrir muito para tentar dar amplitude, porque o Lima acaba centralizando. Então, acho que a volta do Keno vai ajudar. Até eu tô queimando um pouco a língua, porque eu era um crítico do Keno. Não tem como o Keno tá jogando. Mas hoje eu vejo a falta que ele tá fazendo pro Fluminense. Eu não entendo, sinceramente, porque o Lelê não tem mais oportunidade, porque o Lelê ele nunca jogou uma partida inteira assim, pra gente poder ver. Ele tem alguns pedaços do jogo ali, igual ontem. Ele entrou para ser uma válvula de escape, e para que ele entrou, a proposta que ele entrou, ele foi até bem. Então eu gostaria do Lelê tendo mais tempo de jogo também. É porque a gente tem um treinador muito bom, muito inteligente, mas e eu tô muito muito cabeça preocupado dura. com